Bom dia ao nosso público que acompanha o Porta Aeroflap. Na verdade, boa noite, né? Porque nossos vídeos saem aqui no canal às 6 horas da tarde e esse está saindo especialmente na sexta-feira, gravando especialmente com o Boeing 777, um dos aviões mais icônicos e mais, vamos dizer assim, que representa a história da Boeing no mundo. E depois da vinheta você vai acompanhar um pouco mais sobre o que é esse avião, a confiabilidade dele, o que ele tem de bom em relação aos outros aviões e o que ele tem de diferente também. Vamos lá, roda a vinheta, editora, que hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal para vocês. O Boeing 777, pessoal, ele tem uns bons anos já de mercado. São mais de 26 anos operando os voos comerciais por aí. São várias versões, mais de 1.500 unidades construídas pela Boeing. Está o número correto aqui embaixo, para quem tem essa dúvida. Até o momento de unidades produzidas, ganhou muita força no mercado de carga nos últimos anos e não poderíamos falar o que gerou essa aeronave e por que esse avião da Boeing fez tanto sucesso. Para falar a verdade para vocês, o desenvolvimento do Boeing 777 começa lá nas cabeças da Boeing no finalzinho da década de 70. Naquela época, a Boeing estava criando uma nova família de aeronaves, onde ela teria 3 aviões entre o Boeing 737 e o Boeing 747. Esse seria o Boeing 757, que nós conhecemos e realmente veio ao mundo, surgiu daquela forma. O Boeing 767, que surgiu com um avião widebody, e a Latam também opera na sua frota. A gente também conhece e foi realmente do jeito que ele veio ao mundo, bimotor, com asa baixa, daquela forma. Mas o terceiro avião que deveria ocupar essa lacuna entre o 767 e o 747 foi o Boeing 777, que na época era uma aeronave totalmente diferente do mercado que a gente conhece hoje, né? Atualmente é um avião bimotor de sucesso, responsável aí por, vamos dizer assim, anular a existência dos quadrimotores em rotas de aviação comercial. Poucas companhias atualmente operam com quadrimotores, algumas já optaram por trocar os seus aviões Boeing 747 por aviões Boeing 777. E na época a Boeing ela trilhava o conceito que a McDonnell também estava trilhando, de trimotores, e esse avião, se tivesse nascido 10 anos antes, deveria ser puramente uma aeronave trimotora. Apesar disso, a Boeing concentrou seus esforços na época em desenvolver o 757, o 767 e alguns anos depois, já em meados da década de 80, ela foi ver se poderia fazer um outro avião que cumprisse essa lacuna entre o 747-300, que vale ressaltar, pessoal, já é aquela versão com o deck superior expandido, assim como a versão 400 que surgiu poucos anos depois, e ela queria um avião para preencher essa lacuna e um trimotor, de acordo com os estudos de mercado da Boeing. Naquela época já não era a aeronave, vamos dizer assim, mais adequada e aceitável para o mercado de aviação que então estava surgindo. Naquela época, vamos lembrar aqui ao público, nós tínhamos o A300 da Airbus, o A310 da Airbus também bimotor, tínhamos o 757 bimotor e o 767, e uma das ideias da Boeing, depois de descartar a sua existência na parte de trimotores, era criar um 767 expandido, maior, com a fuselagem alongada, com motores mais potentes. Porém, as companhias aéreas não gostaram muito dessa ideia. Com esse 767 expandido dando errado, nas ideias da Boeing em 1987, nós tivemos então pontapé para o desenvolvimento de um avião totalmente novo, com novas tecnologias, tudo que as companhias aéreas precisavam. Por que o Boeing 777 é diferente, pessoal? Pela primeira vez, a Boeing utilizou uma filosofia nova ao construir a aeronave. O primeiro passo foi, logicamente, enviar um questionário de 23 páginas para 13 companhias aéreas parceiras da Boeing, ali em meados da década de 80, já no finalzinho ali em 89 e nos anos 90. Essas companhias receberam um bloco de 23 páginas para responder sobre o que elas queriam sobre um avião. Todas as companhias responderam: a gente quer um avião com a cabine ainda mais larga em termos de comprimento, né, de largura do avião, fuselagem, em comparação com o 767. Nós queremos um avião que seja capaz de cumprir voos de longuíssimas distâncias. Nós queremos um avião muito mais econômico do que está no mercado atualmente e que também seja capaz de cumprir voos
transcontinentais voando através do Oceano Pacífico e através do Oceano Atlântico. Então, ele teria que ter essas certificações ETOPS bem diferenciadas. Atendendo a esses pedidos, a Boeing começou então a desenvolver do método novo, utilizando totalmente a parte de computação a seu favor, utilizando o famoso software que a gente conhece na engenharia CATIA para desenvolver peças em 3D da aeronave. E ela até chegou a montar uma parte da aeronave como antigamente faziam, né? Um avião em escala real, feito de madeira, com as peças se encaixando ali, para ver se realmente o computador conseguiria ser preciso. E o computador era tão preciso, tão preciso, tão preciso, que eles descartaram a ideia de montar um avião inteiro de madeira. O lançamento do Boeing 777 foi realizado em 1990, mas podemos dizer que o desenvolvimento da aeronave começou ali em 1989, a partir das primeiras diretrizes de desempenho, o que eles queriam do avião. O primeiro voo da aeronave foi em 1994 e cerca de 11 meses depois ela já estava operando nas cores da United, voos comerciais para todo mundo. Podemos dizer que foi um desenvolvimento, uma certificação totalmente rápida e a aeronave provou ser bastante fiável, com fiabilidade excelente, mesmo durante o processo de certificação dela. Vale ressaltar que esse projeto, pessoal, foi uma grande aposta da Boeing, que investiu na época, e olha que o dinheiro valorizou pela inflação e tudo mais ao longo dos anos, mas em valores da época, a fabricante norte-americana investiu 5 bilhões no projeto da aeronave, e melhor ainda, a GE, que fabrica os motores desse 777-300ER, ela investiu bilhões e bilhões apostando que ela teria realmente um produto competitivo. Você vê como foi arriscada a aposta da Boeing quando a produção foi iniciada, cerca de 3 anos depois do início do programa da aeronave, ali na década de 90, ela só tinha 118 pedidos para o Boeing 777, o que a gente pode considerar atualmente como muito pouco, não pagava nenhum custo do projeto. Ela estava apostando que a alta eficiência do avião e a, vamos dizer assim, positividade das companhias aéreas e as propagandas que esse avião faria de alta eficiência, baixo consumo de combustível e tudo mais, faria dele um avião campeão em encomendas. Mas tem uma parte nessa história que vale ressaltar para vocês. A Boeing não contava que ela teria várias gerações em seguidas que fariam muito mais sucesso do que o famoso Boeing 77 Classic, o primeiro lançado na década de 90. Vale ressaltar para vocês que o primeiro Boeing 777 que fez um voo comercial foi da versão 200. Logo depois, a Boeing fez algumas melhorias e criou a versão 200ER, e logo depois veio a versão 300, que já é a fuselagem desse bichão aqui, que é a parte expandida ali, capaz de levar mais passageiros. E a partir desse momento ali, em 97, que a Boeing já tinha criado tudo o que era possível com essa família, ela deu uma olhada, deu uma analisada e falou, criei tudo. E viu que era bom, viu que era legal. Era um avião muito confiável, era um avião que as companhias estavam começando a encomendar, e a Boeing começou a pensar naquele projeto que ela tinha na gaveta, aquele projetinho legal, de criar uma segunda geração, vamos dizer assim, do Boeing 777. Bom, eu não gosto de chamar muito bem de segunda geração, porque foram algumas modificações que essa aeronave recebeu em cima do projeto base, né? Incluindo motores, tanques extras e tudo mais. Vale ressaltar, pessoal, que esse avião ele representa um pontapé muito importante na história da Boeing. Ele foi o primeiro da empresa a ter sistema de fly-by-wire para os pilotos no cockpit. Apesar disso, ainda mantém a questão do manche, aquela tradição da empresa do manche, da manete, e tudo mais ser altamente controlável pelo piloto, mas os comandos já são via cabos elétricos em vez de ser cabos mecânicos de acionamento mecânicos como no 767. Também nós temos a presença muito grande de material composto na fuselagem dessa aeronave, uma coisa que já era diferente das gerações anteriores, e isso aí foi mais aprimorado ainda até surgir o 787, alguns anos depois do 777. Também temos motores mais econômicos, motores mais modernos em comparação com o CF6, do Boeing 767, pessoal. Também temos algumas outras coisas mais importantes. Eles reduziram um pouquinho, vamos dizer assim, a altitude de cabine durante o voo. E isso tudo foi repassado para a segunda geração, por isso que eu não gosto de chamar muito de segunda geração. Aquelas winglets que vocês conheciam no 767, elas foram extintas. Aqui, eles criaram o Reckitt Wing Tip, que é um tipo diferente, com a mesma eficiência de combustível. Na verdade, ele chega a ser 1 a 2% mais eficiente do que se esse Boeing 777 tivesse winglet. Outra coisa muito importante é que durante o projeto eles consideraram que essa primeira geração tivesse a asa dobrável e infelizmente essa de primeira geração não teve, porque as companhias aéreas, naquela avaliação, lembra que eu falei das perguntas, consideraram isso aí muito caro para um benefício muito curto, que seria do avião caber numa, vamos dizer assim, posição de pátio do Airbus
A300, do 767 e tudo mais. Mesmo assim, seria muito mais radical essa ponta da asa dobrável em comparação com o que a gente conhece hoje no 777X. Em 2000, depois de consultar as companhias aéreas parceiras ali do programa 777, a Boeing decidiu criar então a, vamos dizer assim, segunda geração. Seria um 777-200 com autonomia ainda mais expandida. Vale ressaltar, pessoal, esse avião é realmente incrível. Ele fez um voo de 21 mil quilômetros sem escalas, uma época entre Hong Kong e Londres, voando acima do Oceano Pacífico, passando pelos Estados Unidos e chegando em Londres. 21 mil quilômetros sem escala, sem pausa para abastecer. Também temos a presença ali da versão que foi a mais vendida e talvez o maior acerto da Boeing nesses últimos anos, o 777-300ER. Esse avião que está aqui atrás de mim, que ele tem autonomia expandida em comparação com o 777-300, que era uma reclamação antiga das companhias para a Boeing, né, que faltava um pouquinho mais de alcance na aeronave, e muitas companhias atualmente utilizam para voos de muita longa distância, vamos dizer assim, 14, 15, 16 horas de voo, e ele consegue cumprir com exatidão isso aí. Juntamente dessa nova família de aeronaves aí com autonomia expandida, que receberam novos tanques de combustíveis, aprimoramento na aerodinâmica, também receberam modificações dos motores. Eu logo falo para vocês também sobre os motores diferentões e mais atualizações que esse avião teve em 2009, em 2015 para melhorar a eficiência de combustível, e não poderia faltar uma versão cargueira, né? A Boeing é clássica com as suas versões totalmente puramente cargueiras de fábrica. Com base no 777-200LR, que tem aquela autonomia maravilhosa que eu acabei de falar para vocês, eles criaram um cargueiro que é o maior cargueiro bimotor do mundo, que também está na frota da Latam, e ele consegue ter a maior autonomia também entre os bimotores cargueiros no mundo. Então ele é o maior bimotor cargueiro no mundo, juntamente com o bimotor que consegue ter a maior autonomia para transporte de cargas entre países. Bom, pessoal, depois de falar um pouco mais sobre a história da aeronave para vocês, eu volto aqui para falar um pouco mais sobre outras coisas e curiosidades do Boeing 777. Vou falar ali com o comandante Harley. Ele pilota essa aeronave, ele é habilitado também no 767, no 787. Ele vai contar um pouco das diferenças desse avião para outros e como que é operar com essa aeronave magnífica aqui. Vamos lá? Ele está aqui dentro, está esperando a gente no cockpit. Então, pessoal, como prometi para vocês, estou aqui com o comandante Harley. Ele é piloto dessa maravilhosa aeronave aqui. Bom, Harley, vamos lá. O senhor disse que pilota o 767, o 777 e o 787. A gente sabe que o 777 ele derivou muita coisa veio dele para o 787, né? Qual a diferença entre essas aeronaves de gerações tão distintas, né, de criação? Entre o 777 e o 787 existe uma pequena diferença, lógico. O 777 é um projeto que o primeiro voo dele foi em 95, o primeiro voo comercial, então um projeto da década de 90, mas é um projeto bastante avançado para a época, né? Foi o primeiro avião da Boeing Fly-by-Wire e ele tem uma tecnologia embarcada muito avançada para a época que continua atual até hoje. Quando você sai do 777 para o 787, a gente faz só uma transição. Na verdade, não é nem um curso inicial. Quem voa o 77 faz um curso de transição e familiarização no 787. Ele tem alguns equipamentos que são mais modernos, mas basicamente a estrutura do avião é a mesma, né? O grande diferencial do 77, do 87, acho que o 77 é um avião que tem 53, o 87, perdão, é um avião que ele tem na sua estrutura 53% de material composto, o que o 77 tem num número bem menor. Essa eu acho que é a grande diferença de um avião para o outro. Isso reduz peso lá. Operacionalmente, como é que é operar com o Boeing 77 no dia a dia? 777, no caso desse? Esse é um avião muito versátil, um avião feito para rotas de longo curso. É um avião que ele gera muita flexibilidade para transporte de passageiro e carga. Ele tem um porão muito grande também, então a gente consegue transportar bastante passageiro e carga em voos de longo curso. Ele é um avião feito realmente para voar em rotas mais longas, né? Rotas acima de 10, 12 horas. É onde você consegue tirar o melhor aproveitamento dessa máquina. Comandante, mas assim, considerando essa questão do fly-by-wire que tem nesse avião, né, que é diferente, os comandos são por cabos elétricos, ele tem muita diferença, por exemplo, do Boeing 767, que já é um comando por cabos? A Boeing ela tomou o cuidado, em toda a sua família de aviões,
ela deixar o cockpit muito similar, né? E onde a transição de um equipamento para outro dentro da família Boeing tivesse o mínimo de impacto possível para o tripulante. Então, a grande maioria dos procedimentos operacionais aqui na cabine, eles são muito similares entre o 67, o 77 e o 87. Isso facilita muito a transição, isso facilita muito o treinamento dos pilotos, reduz o número de sessão de simulador quando você é movimentado de um equipamento para o outro. Sim. E isso gera, além de, lógico, né, isso gera uma eficiência onde você tem menos tempo o teu piloto não produzindo, e também gera mais segurança e mais conforto para os tripulantes também. A transição ela é muito mais fácil. Então, existem procedimentos que a gente faz no 77, no 87 e no 767 exatamente da mesma forma. A preparação da cabine do 67, do 77 e do 87, elas são muito parecidas. É lógico que do 67 para o 77 você tem alguns equipamentos a mais, então você tem que fazer a preparação desses equipamentos. E o 87 também, mas ele vai só agregando mais algumas coisas. Mas o básico da preparação de cabine, ela é muito parecida, ela é muito similar também. Uma coisa que é muito similar entre os três aviões, principalmente entre o 77 e o 87, é a forma de voar, o handling do avião. Eles são aviões muito dóceis. Este avião aqui, apesar do tamanho, tem 74 metros de comprimento, 65 metros de envergadura, ele é um avião muito dócil de se voar. Ele é um avião relativamente fácil de voar, de pousar, como o 67 e o 87. Então a Boeing ela tomou esse cuidado, ela construiu essa família de wide body deles de uma forma onde a transição de um equipamento para o outro gerasse menos impacto para o tripulante durante o treinamento. Mesmo diferentes gerações, né, mudando tecnologias, continua interessante, como continua muito fácil, né? Você vem do 67 para o 77, você tem um grande salto, e do 77 para o 87 você tem um salto, mas não é um grande salto. Muita coisa do 87 veio daqui do 77. Então o comandante ele vai levar a gente agora para conhecer um pouco do interior da aeronave, onde fica o sarcófago, avião, então, as classes, né? Vamos lá. Enfim, vocês fazem todo esse avião ele tem 38 assentos na executiva e a capacidade dele são 410 passageiros, sendo 38 na executiva. Aqui na frente a gente tem o nosso crew rest dos pilotos, onde os pilotos descansam em voo de longo curso. E lá atrás no avião a gente tem o crew rest dos comissários. Esse é um diferencial do 77. Para atender a regulamentação brasileira, o nosso arribaco de fadiga, todos os nossos tripulantes eles descansam em classe 1, uma cama, a gente vai visitar. A cabine aqui são para 4 pilotos, em voo de longo curso a gente sempre voa com 4 pilotos, onde 2 voam e 2 observam, e depois a gente faz a mudança de turno. Então, por isso a gente consegue, descansando, fazer voos longos. Vamos lá conhecer o avião? Vamos lá. Pedro, saindo da cabine, aqui a gente tem a galley da classe executiva. Aqui é onde a nossa tripulação de cabine ela prepara e serve as refeições para os nossos passageiros da classe executiva. São 3 fornos, uma geladeira, cafeteira, e aqui entram os trolleys com as comidas, tanto aqui quanto aqui. Aqui é a primeira porta e aqui a gente tem a parte que eu mais gosto do avião, que é o nosso descanso. A gente chama de crew rest. Essa é a primeira seção da classe da Business, né? A gente tem assentos para janela e corredor, são assentos individuais. Nesse avião são 38 assentos, nessa primeira e na segunda parte da executiva. São assentos onde a gente preza pelo descanso horizontal e a privacidade do passageiro também. Aqui, alguns assentos você vê que são um do lado do outro, são os que a gente chama de honeymoon. Então, quando viaja um casal, a gente tenta acomodar eles nesses assentos, um do lado do outro. Senão, você tem privacidade, você fica mais longe do passageiro que está sentado ao teu lado. Sim. Sistema de entretenimento, com filmes, músicas. Tela grande, né? Tela grande. Tela bem grande. E, pessoal, já é o interior atualizado da Latam, tá? Só para ressaltar que a Latam teve uma atualização nesse meio do caminho aí,
que trocou aquele interior antigo, que o pessoal conhecia, por esse novo aqui, que esse é aqui. bastante alinhado com o que a gente encontra no 787, por exemplo, né? Essa é a mesma configuração do 787. E aí a gente vem aqui para a nossa segunda parte da business. Bem parecido com a primeira. Aqui é Premium Economy, onde a gente tem mais espaço entre as poltronas, com um pitch um pouco maior. Seguindo o nosso passeio. Aqui a gente tem um toalete para portadores de necessidades especiais. Ele é um toalete um pouco mais espaçoso, onde a pessoa, o cadeirante, ele consegue entrar e se movimentar. Esses primeiros assentos são também a Economy Premium, que ele tem mais espaço, aqui são as saídas de emergência. Aqui mais um espaço de Economy Premium. A galley é uma das galleys da classe econômica. E aqui essa é a galley traseira do avião. Aqui a gente tem dois trash compactor, que são amassadores de lixo para diminuir o volume de lixo. Um voo de 12 horas, 13 horas acumula bastante lixo. E aqui desse lado a gente tem o crew rest dos comissários. 8 camas, 4 de cada lado, onde a nossa tripulação de cabine eles descansam nos voos mais longos. Coisa que é interessante também, Pedro, você perguntou lá a diferença do 767 para o 777. Esse motor, apesar de ser o maior motor da aviação comercial, 115 mil libras, ele é um motor muito silencioso. Sim, sim, as tecnologias dele, né, que permitem. Você olha a blade dele, ela é toda de material composto, tem uma curvatura para direcionar o fluxo de ar. É bem interessante. Ele é bem interessante, ele é muito silencioso, esse avião é muito eficiente também, esse motor. A gente viu um 777 decolando agora, né? Um 300 e... Isso, ele não faz barulho. É zero barulho pro tamanho da aeronave, né? É um avião que está homologado a operar em todos os aeroportos que tem essa criticidade de ruído. Muitos aeroportos na Europa, Madrid, Londres, eles são muito restritos em relação ao ruído. Então a gente opera lá com nossa tranquilidade. Então é isso, pessoal. Acabando o nosso tour aqui no Boeing 777 da Latam. São quanto de comprimento, comandante? 74. Quase 74 metros de comprimento, vocês viram o tamanho, né? A gente passa até a primeira parte da executiva, a segunda aqui que a gente está. Ainda tem mais a econômico, mais... Enfim, é um avião bem grande, né? São, no total, quantos assentos nesse da Latam? 410. 410, olha, para vocês verem que é realmente impressionante esse interior que a gente viu aqui. Eu agradeço ao comandante pela disponibilidade e, já avisando para vocês, ele apareceu em outro vídeo que a gente publicou antes desse, sobre o Boeing 787, a experiência nossa de voar. Clica aqui e vocês vão conferir. O comandante falando um pouco mais sobre a nova aeronave da Latam, que está entrando agora na frota da filial brasileira, né? Isso aí, Pedro, obrigado pela oportunidade e a gente se vê no 87 agora. A gente se vê no 87 amanhã, Vamos daqui a lá. pouquinho. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos continuar lá embaixo que eu tenho mais curiosidades para falar para vocês sobre esse avião. Obrigado. Alguns anos depois que a segunda geração surgiu, a Boeing se inspirou no 787, nas tecnologias dele, nos motores, no GEnx, para
fazer algumas atualizações significativas. Esse motor ele já recebeu uma atualização de fábrica, que ele é capaz de consumir 1% a menos de combustível em comparação com o primeiro que foi feito em 2003. Além disso, temos uma outra alteração na aeronave interessante. Como o comandante Halley citou lá em cima, os sarcófagos agora são na parte superior do avião. Essa atualização foi oferecida em 2003 e as companhias aéreas que tinham então as aeronaves Classics com a configuração antiga já podem passar para essa configuração com o sarcófago na parte superior da aeronave, que é muito mais espaçoso, vocês viram como é que é, e não toma tanto espaço também da parte de assentos da aeronave ali, possibilita uma configuração mais densa como essa configuração da Latam. Em 2015 a Boeing fez mais melhorias ainda nessa aeronave, vocês veem como a Boeing não desiste nunca, né? Ou seja, valem as mais de 800 encomendas que só o 737-300ER recebeu ao longo da sua vida. O sistema de voo, do software de voo foi atualizado para evitar alguns comportamentos da aeronave, não que eles sejam errados, mas para otimizar a operação e consumir menos combustível. Também teve um pacote que a Boeing lançou de atualização de estruturas, possibilitando uma economia de peso de 820 kg da aeronave, ou seja, eles retiraram 820 kg, só introduzindo material composto, substituindo o antigo alumínio que equipava algumas partes da aeronave ali, principalmente da fuselagem. Além disso, ao longo da vida do 737-300ER, ele recebeu esse interior que a gente já vê, que a gente chama de Signature Interior, que basicamente ele é composto por bins maiores, por espaços maiores para os tripulantes, para a cabeça das pessoas também, dos passageiros ali, ninguém ficar topando cabeça nos bins ali em cima. Então isso foi algo bastante relevante também. Vocês veem como a Boeing não desistiu dessa aeronave. Mesmo criando a primeira geração na década de 90, daquele projeto ali de 1990, fechado com a United, a Boeing continuou atualizando essa aeronave que já era impressionante para oferecer ainda mais para os seus clientes. A segunda geração, não preciso nem falar, foi um sucesso total, né? Segunda geração, vamos dizer assim, né? As novas aeronaves com alcance estendido, como o comandante Halley falou no primeiro vídeo, tornaram o 777 muito flexível para qualquer tipo de operação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais, se inscreva no canal e te vejo na próxima.